Você já pensou sobre a questão que a humanidade sempre teve um fascínio por monstros? Pode parecer um pouco esquisito, mas as mitologias de todo o mundo, como por exemplo a mitologia grega, incluem histórias de criaturas estranhas e aterrorizantes que fascinam as pessoas. Embora esses monstros sejam frutos da ficção, em menos de 2 séculos atrás, a crença nessas criaturas ainda era bastante comum. Vamos conferir um pouco sobre isso? Vamos lá! Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. No caso dos gregos antigos, tanto as histórias de deuses e heróis, a concepção da natureza e do mundo, bem como seus cultos e práticas rituais, fazem parte da cultura popular há milhares de anos. Assim, os personagens mais famosos desses mitos são os deuses, heróis e monstros que eram usados para explicar a origem do desconhecido. Vamos começar falando sobre os basiliscos. O basilisco é uma criatura da mitologia romana e grega, embora muitos leitores contemporâneos possam estar mais familiarizados com a representação deste monstro nos filmes de Harry Potter. Curiosamente, um basilisco nasce de um ovo de serpente incubado por um galo, então a criatura resultante é metade ave e metade cobra. Centauros. Centauros são criaturas mitológicas com cabeças, braços e torsos humanos, e pernas e corpo de cavalo. De acordo com a mitologia grega, os centauros são mais conhecidos por instigar uma luta com os lápides. No dia do casamento de Hipodâmia com Perito, rei dos Lápitas, os centauros invadiram e tentaram sequestrar as mulheres lapitas. Além disso, o centauro mais famoso da mitologia grega é Quiron, cuja inteligência e habilidades médicas impressionantes contrastam com o comportamento violento e agressivo da maioria dos centauros. Cérbero. Cérbero é um enorme cão infernal de 3 cabeças que guarda a entrada do submundo para que ninguém destinado ao inferno possa escapar dele. Ele também é o cão de Hades. Ademais, as 3 cabeças de Cérbero simbolizam o passado, o presente e o futuro, embora em outras versões do mito as cabeças representam a juventude, a idade adulta e a velhice. Scylla e Caríbides. Esta dupla monstruosa causava verdadeiro temor a qualquer um que navegasse no Estreito de Messina. Scylla era uma criatura de 6 cabeças e 12 pés, com uma cintura circundada por cabeças de cães que latiam ferozmente. Assim, ela devorava qualquer coisa que se aventurasse muito perto, incluindo 6 dos homens de Odisseu. Por outro lado, Caríbides provavelmente era a personificação de um redemoinho, e apenas um tiro de flecha de Scylla drenaria e, posteriormente, expulsaria as águas ao seu redor 3 vezes por dia, criando um obstáculo fatal para qualquer marinheiro que passasse pelo estreito. Ciclopes. Os ciclopes são gigantes primordiais, acreditam ter nascido de Gaia, a deusa da terra. Eles possuem grande força e ferocidade, e são reconhecíveis por causa do único olho saliente projetado em suas testas. Durante seus primeiros anos, os ciclopes foram aprisionados nas fossas do Tártaro por seu pai Urano, que temia seu poder. Eventualmente, o poderoso Zeus os libertou do cárcere. Empusa. A Empusa não é tão conhecida como outros monstros da mitologia grega, ou seja, ela não aparece em nenhum mito épico tradicional ou lenda popular. No entanto, sua aparência assustadora e inclinação por carne humana fazem dela uma adição memorável a qualquer lista de criaturas mitológicas. A Empusa é descrita como uma bela mulher que pode se transformar em uma criatura com dentes afiados, cabelo de fogo e asas de morcego. Disse que ela é uma semideusa sob o controle da deusa Hécate, um ser comumente associado a encruzilhadas e caminhos. Eríneas. Também conhecidas como as Fúrias, eram as deusas túnicas da vingança, muitas vezes infligindo loucura ou doença em suas vítimas. Frequentemente, são representadas como mulheres feias e aladas, com serpentes no cabelo. Equina. A Equina, comedora de carne, esposa do temível Tífon, era metade mulher e metade serpente. Ela e o marido eram filhos de Gaia e do Tártaro. Assim, quando Tífon foi confinado embaixo do Monte Etna após desafiar Zeus, Equirna e seus filhos foram poupados para desafiar os heróis, como Hércules. E aí, o que está achando? Um mito mais interessante do que o outro, não é mesmo? Me conte algo que chamou sua atenção, ou a sugestão de um tema para os próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos continuar. Esfinge. A mítica esfinge é um monstro com as patas traseiras de um leão, as asas de uma águia e o rosto de uma mulher. Ela é conhecida por sua traição e natureza impiedosa, e por seu terrível hábito de devorar aqueles que não conseguem responder corretamente seus enigmas. Desse modo, esse monstro se popularizou no mito de Édipo. Na história, Édipo viaja pela estrada para seu reino de Tebas, mas é confrontado por esta criatura estranha e misteriosa.
Bloqueando o caminho de Édipo, a esfinge o confronta com o seguinte enigma: que animal anda pela manhã sobre 4 patas, à tarde sobre 2 e à noite sobre 3? Édipo responde corretamente ao enigma com a resposta: o homem que rasteja de 4 quando criança, fica em 2 pés como um adulto. Então, auxiliado por uma bengala, ao chegar ao fim de sua vida, com efeito derrotada em seu próprio jogo, a esfinge frustrada acaba se matando. Fênix. A fênix da mitologia grega vive na Arábia, perto de um poço fresco, onde se banha todas as manhãs ao amanhecer. Ele canta uma canção tão bonita que o deus Sol para sua carruagem para ouvir. Ademais, alguns mitos contam que as fênix podem viver mais de 1400 anos antes de seu fabuloso renascimento. Quando uma fênix sente sua morte se aproximando, ela constrói um ninho de madeira aromática e o incendeia, para que possa ser consumido pelas chamas. Quando queimada, uma nova fênix brota da pira. Então, ela embalsama as cinzas de seu antecessor em um ovo de mirra e voará com ele para a cidade do Sol, Heliópolis. Lá, ele deposita o ovo no altar do deus Sol. Górgonas. Górgonas são criaturas grotescas que se parecem vagamente com mulheres humanas, mas são retratadas como tendo presas, bigodes e cobras no cabelo. Portanto, a Medusa é a górgona mais popular e reconhecível da mitologia grega. Ela nasceu de uma divindade marítima arcaica, Ceto, e tinham caudas de cobra no lugar das pernas e serpentes retorcidas e venenosas no cabelo. Ao contrário de suas irmãs, cujas habilidades incluem gritos assassinos, Medusa pode transformar qualquer espectador que olha seu rosto em pedra. Grifo. O grifo ou hipogrifo é uma criatura lendária com o corpo, cauda e patas traseiras de um leão, a cabeça e as asas de uma águia, e garras de águia nas patas dianteiras. Uma vez que é composto por 2 nobres criaturas, o rei dos animais e o rei dos pássaros, acredita-se que os grifos têm um grande poder, intelecto e majestade. Arpias. Na mitologia grega, arpias são monstros fêmeas que se assemelham a pássaros com rostos humanos. Portanto, são os espíritos do vento que arrastam malfeitores para as Eríneas, as divindades púnicas da vingança. O nome desses espíritos alados se traduz literalmente como aquele que arrebata, o que é adequado considerando sua tendência para roubar comida. Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna é um monstro aquático da mitologia grega criado pela deusa Hera. Disse que a Hidra tinha muitas cabeças, e sempre que uma cabeça era cortada, 2 cabeças voltaram a crescer em seu lugar. Além disso, a Hidra também tinha hálito e sangue venenosos. Disse que o herói Hércules matou a Hidra com espada e fogo. Contudo, ele protegeu o nariz do gás venenoso com um pano, e depois de cortar uma cabeça, cauterizou a ferida aberta com fogo para impedir que o monstro se regenerasse. Lamia. De acordo com a mitologia grega, Lâmia era amante do deus Zeus. Em retaliação, a esposa ciumenta de Zeus, Hera, matou os filhos de Lamia e a transformou em um monstro que caça e devora os filhos dos outros. Disse que ela tinha a parte inferior do corpo de uma serpente, embora pudesse se transformar em uma mulher perfeitamente bela durante o dia para seduzir os homens. Ela também foi amaldiçoada por não ser capaz de fechar os olhos, para ficar para sempre obcecada por seus filhos perdidos. Zeus, no entanto, teve pena dela e permitiu que ela removesse os olhos das órbitas. Minotauro. O Minotauro, cujo nome se traduz como o touro de Minos, é uma criatura aterrorizante com a cabeça de um touro no corpo de um homem muito forte. Segundo a lenda, o Minotauro, filho do rei de Minos, nasceu na ilha de Creta. Ele nasceu da união entre sua mãe, Pasífae, e um touro branco, que segundo Poseidon, rei dos mares, seu pai deveria matá-lo no momento em que ele chegasse. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!